Vamos embora, vamos começar agora a falar sobre os casos particulares de cálculo estequiométrico. Vamos falar sobre pureza e sobre rendimento na aula de hoje. Não adianta ficar falando, não. O que seria pureza? Você tem que entender o seguinte: se eu coloco 100 gramas de um reagente para reagir, para chegar a formar um produto, para que ele possa colidir, mas desses 100 gramas que você colocou, na realidade só tem 90. Porque 10% é uma impureza, é uma sujeira, é um outro substrato, é algo que você não queria. E aquilo que você não quer não entra na tua reação. Só vai entrar aquilo que é puro. Você tem que entender e guardar no seu coração de uma vez por todas que em química só se reage aquilo que é puro. Se ele não falar nada em relação à pureza na minha prova, Carlos André, você considera que é 100%. Se ele não falar nada, você considera que é 100% puro. Porque ele diz, normalmente ele diz, eu, Carlos André, isso é uma atitude minha para resolver questões, eu crio um padrão de resolução. E que padrão de resolução é essa? Sempre, eu começo com pureza, depois, no final, eu faço rendimento. Tem gente que já faz tudo no começo ou faz tudo no final. Não, pureza eu resolvo logo no começo, porque eu só vou conseguir reagir àquilo que é puro. E o rendimento eu calculo no final. Quando o meu processo acaba, eu vou calcular o rendimento em si. É normalmente dessa base que eu consigo trabalhar e trabalhar com segurança. Quer ver? Vamos resolver a primeira questão sobre pureza aí. Na tua tela vai surgir uma questão onde eu vou falar agora sobre pureza. E nessa tela que está vendo sobre pureza tem um exemplo. Cálculo estequiométrico é falar sobre exemplo, é resolver questões, não tem o que fazer. Tem que fazer calo no dedo, você tem que estar com calo no dedo. Se você não tiver calo no dedo, tem uma coisa errada, muito errada. Vamos lá. Dificilmente uma reação química executada no laboratório acontece com reagentes puros. Na prática, quando se emprega um certo reagente, este contém impurezas. O substrato ele não é puro, vai atrapalhar a tua vida. Quando pesamos 100 gramas de cloreto de sódio, por exemplo, em uma balança, na verdade estamos pesando uma massa inferior a 100, porque existe uma parte daquilo ali que não é puro, normalmente é água, inclusive, sendo o restante impurezas. E a impureza do cloreto de sódio normalmente é água. É importante conhecer o grau de pureza de qualquer reagente que formos trabalhar em laboratório. Quem pretende fazer química, isso vai ser uma guerra sua, comprar um substrato puro. Você vai fazer inclusive questão, eu quero de tal fornecedor porque ele é mais puro, para que se faça a sua correção. Exemplo, foram postos para reagir 24 gramas de carbono, 75% puro, com o oxigênio. Determine a massa de CO2 formada. Vou apagar aqui e vou puxar uma tela em preto. Vou anotar bonitinho aqui agora, cadê? Deixa eu ver, pronto. Uma tela em preto para a gente responder. Vou repetir o que está lá no texto, porque a gente tem que fazer os mesmos passos de sempre. Qual é o primeiro passo? Montar a reação. E qual é a reação? De novo, é carbono reagindo com oxigênio para produzir o gás carbônico, para produzir o CO2. Quais são as proporções que eu tenho dessa reação já balanceada? Que um mol de carbono reage com um mol do oxigênio e forma um mol do CO2. Quanto pesa um mol do carbono? 12. Quanto pesa um mol do oxigênio? 32. E quanto pesa um mol do CO2? 44. Essas informações elas estão dadas para você, são informadas. Ele dá a reação, você monta a reação, balanceamento, proporção. Agora eu vou para todo o cuidado do mundo no que se refere, no que ele está se referindo aí à pureza. Porque ele diz que você tem 24 gramas de carbono. Aí qual o erro mais comum? O cara vem aqui e joga 24, se deu mal, não vai. Porque ele diz que esse carbono ele tem 75% de pureza. Ficou parecendo 25, peraí. Aqui, agora. Esse carbono, ele tem 75% de pureza. Ou seja, eu não posso trabalhar com esse 24. 24 é a massa total que você colocou. 24 corresponde a 100% da tua massa. Quanto vai ser? 75. Essa é a pergunta. Quanto vale 75 vezes 24 dividido por 100? Se você simplificar, vai dar 3 quartos, né? 3 quartos de 24. Quem curte matemática já faz direto aí, já acha bem legal. Essa fração corresponde a 3 quartos. Ó, 24 por 4 dá 6. 6 vezes 3, 18. Você tem aqui 18 gramas de carbono. Mas, Carlos, eu coloquei 24. Foi, mas só vai poder levar em consideração os 18. Eu vou jogar para cá, ó, 18. Eu não jogo para cá os 24, porque os 24 não reagem. E ele pergunta qual a massa de CO2 que você vai produzir. Aí eu monto a última regra de 3 aqui nessa brincadeira agora. Qual a última regra de 3? 12 gramas de carbono, quando reage, forma 44 de CO2. 18 de carbono vai produzir quanto de CO2? X. 18 vezes
44 dividido por 12. Galera, calma, tenta simplificar tudo que for possível. 18 por 3 dá 6. 12 por 3 dá 4. Só que dá para simplificar ainda. Ó. 44 por 4 vai dar 11. Então, a tua resposta seria 6 vezes 11, que é 66 gramas de CO2. Por que é que eu não utilizei os 24? Porque eu não tinha pureza. A minha pureza aqui era de 75%. Então, só posso trabalhar com 75% da massa. Isso é o que a gente chama de pureza. Vou deixar um tempinho para você tirar um print, mas enquanto você tira um print, eu vou me preparando para a gente começar a falar agora sobre rendimento. Vamos lá. Rendimento, Carlos. Como é que eu faço o rendimento? Normalmente, Carlos André, quando está tratando de rendimento, ele deixa para o final. Deixa para o final. Depois que você terminar a questão, você faz a última regra de 3. E como é que eu faço para não esquecer? Em cima da setinha de reação, eu coloco o valor do rendimento, porque ele informa. Diz, ó, o rendimento dessa reação foi de 80%. Então, o que você encontrar, na realidade, é falso. Você vai ter que achar 80% daquilo. Coloca a setinha em cima, depois você risca para ter certeza que já resolveu. Você não pode esquecer o rendimento. Carlos, cai no Enem, por exemplo, o rendimento de uma reação cai. Já caiu pureza, já caiu rendimento, já caiu até reação consecutiva. Já caiu as 3 juntas numa questão só e você não pode dar bobeira, não dá brecha, não dá sopa para o azar, porque você vai se complicar. Vamos nessa, vamos lá, pega cheia de novo, vamos falar sobre rendimento agora. Ó, falando aí agora sobre rendimento, vou apagar a tela, tá? Se você não tirou um print, você volta um pouquinho para que a gente possa dar continuidade aqui agora e falar sobre o rendimento da tua reação. Por isso a gente já falou, vamos falar sobre rendimento. Na prática, as reações químicas não ocorrem integralmente. Para que tivesse um rendimento de 100%, seria necessário que todas as condições termodinâmicas e cinéticas fossem integralmente satisfeitas, ou seja, seria um mundo perfeito, que é impossível. Sendo assim, as reações só ocorrem em um certo ponto, até um certo ponto. Inclusive, a função de um engenheiro químico é melhorar esse rendimento. A função do engenheiro dentro da indústria é melhorar o rendimento, sempre. Isso quer dizer que elas atingem um certo progresso, aí elas cessam. O tanto que elas se processam é chamado de rendimento. Aí vem, ó. Qual a massa de água em gramas? Ele quer saber a massa de água em gramas. Pode acreditar, eu sempre faço assim. Que pode ser obtido quando eu coloco 5 gramas de hidrogênio numa reação com 50% de rendimento. Eu quero formar água a partir de 5 gramas de hidrogênio. Ele me dá uma massa de hidrogênio de 5 gramas com rendimento de 50%. Vamos para a nossa telinha? Vamos lá? Tela cheia de novo aí para a gente conversar. Qual o primeiro passo dentro de estequiometria? Montar a reação. Você tem que montar a reação. Qual é a reação nesse caso? Hidrogênio, que vai reagir com o oxigênio para formar água. Qual o segundo passo? Balancear a reação. Aí eu coloco aqui um meio, porque meio vezes 2 dá 1 e vai fazer o balanceamento da reação. Qual o terceiro passo? Estabelecer as proporções. Ele tem que te dizer que o hidrogênio pesa 1 e que o oxigênio pesa 16. Como são 2 gramas de hidrogênio, reage com 8 com 16, meio mol e não 1/4 de mol. 2 gramas de hidrogênio, reage com 16 gramas de oxigênio e forma 18 gramas de água. A pergunta da questão foi, aí eu vou para a pergunta agora, né, para o questionamento da questão. Se eu partir de 5 gramas, qual vai ser a massa de água formada? Detalhe, meu rendimento é de 50%. Aí eu coloco sempre aqui em cima, sempre eu coloco aqui em cima. Faça a regra de 3 normal. 2 forma 18. 5 forma quanto? Mas eu não posso fazer antes não? Pode, sem problema nenhum. Aqui você teria 5 vezes 18 dividido por 2. 18 por 2 simplifica, vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Teoricamente, você formaria 45 gramas de água. Mas isso se o meu rendimento fosse de 100%. E eu não tenho rendimento de 100% na questão. Ele dá um rendimento para a gente aí de 50%, está aqui, ó. Depois que eu uso, eu risco, para lembrar que já usei. Qual é a massa, então, que eu vou produzir se eu tiver um rendimento de 50%? Como é que eu faço para produzir uma massa com rendimento de 50%? 0 com 0 vai embora. X vai ser igual a 5 vezes 45 dividido por 10.
5 por 10 vai dar 1 e vai dar 2, 45 por 2, 22,5. Você vai produzir 22,5 gramas de água. Mas, Carlos, era para ter produzido 45, é verdade. Mas aí a máquina aqueceu mais do que devia, alguma coisa aconteceu e o teu rendimento não conseguiu ser puro. E aí você só conseguiu produzir 22,5 gramas. Essa questão do rendimento é o grande questionamento de todo o processo da engenharia. A função do engenheiro é sempre melhorar o processo de produção. Você tem que aumentar a produção. Um rendimento de 50% normalmente é um rendimento muito baixo. A gente tem que ter um rendimento de 90, 95. Quanto mais perto de 100, melhor o teu processo. E se aí não disser nada em relação ao rendimento, eu considero quanto? 100%. Lembra que química é uma ciência feminina e para uma mulher ou é tudo ou é nada. Tem que ser 100% para ela ou você não está valendo nada. Se ela não te disser nada, é porque ela quer os 100%. Rendimento 100%, pureza 100%. Se falar alguma coisa, você calcula a pureza, logo depois calcula o teu rendimento. Beijo bem forte, ainda tem mais uma aula sobre casos particulares.